tenho observado várias vezes que o pessoal que é liberal, conservador, anticomunista, etc., etc., tem um solene desprezo pelos autores marxistas e jamais os lê. Mas o fato é que a produção de livros marxistas é enorme. E o debate interno dentro da esquerda marxista também é de uma intensidade que quem está fora não pode nem imaginar. Eles estão todo dia discutindo alguma coisa, e estão toda hora escrevendo livros e livros e livros, dando entrevistas, fazendo conferências, ensinando. Então, eu sei que ler autores marxistas é um sofrimento horroroso, mas acontece que se você não os lê, você não fica sabendo o que eles estão tramando e qual é a próxima empulhação sangrenta que eles vão impor ao mundo. E quando você acorda, você já está dentro da empulhação, eles já te pegaram, e você já está raciocinando dentro da linha que eles querem, e você já está preso, por assim dizer, dentro da armadura verbal no qual eles quiseram te colocar. Às vezes não é só armadura verbal, às vezes é todo um esquema de poder político que é imposto e você nem sabe como aquilo se criou. Mas eu, ao contrário, sempre acompanho essas coisas, né? Eu procuro ver o que esse pessoal está escrevendo, o que eles estão discutindo, o que eles estão tramando e tal. Mesmo assim, eu estou sempre atrasado com relação a eles, porque a produção deles é enorme. Então, quando eu digo que eu estou me atualizando, quer dizer, não, eu estou lendo coisas que ele escreveu na década de 90. Isso também serve, porque o que foi escrito na década de 90 está virando prática agora. Então dá para você entender o que eles estão fazendo agora em função do que eles disseram na década de 90. Mas o pessoal, por exemplo, se você pega todas essas pessoas que falam lá, discursam lá no Fórum da Liberdade, eles ignoram tudo disso. E toda hora são pegos de calça na mão. Eles são pegos em situações sociais que eles não compreendem, né? E eles procuram se aliviar disso proclamando a superioridade econômica do capitalismo, que é uma coisa que até os comunistas já sabem. Tá certo? Mas o fato do capitalismo ser superior economicamente não quer dizer que a estratégia comunista de apropriação do poder político não seja não só superior a todas as outras, mas de fato a única que existe. Eu vou ler aqui uns pedaços de um livro que foi publicado em 1985 e teve uma influência enorme nos meios esquerdistas. No meio conservador liberal, nunca encontrei uma pessoa que tivesse ouvido falar desse livro, né? Então, aquele negócio do Sun Tzu, de que você precisa conhecer o seu inimigo, essa é a primeira regra número 1 que todos os liberais conservadores, né, estão infringindo. O livro chama-se Hegemonia e Estratégia Socialista, escrito por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Então, são professores de teoria política. Você vê, quer dizer, você pega universidades do mundo anglo-americano, e eles botam lá nas cátedras de teoria política, isso não são provavelmente teóricos políticos, são estrategistas da esquerda. É completamente diferente, me parece, né? Então começa a discutir o problema da hegemonia. Como tem de ser a relação entre entidades para que uma relação hegemônica se torne possível? Essa condição tem de ser aquela em que uma força social particular assume a representação de uma totalidade que é radicalmente incomensurável com ela. Esse é o ponto em que a noção do social, concebido como um espaço discursivo, se torna de importância primordial. Das três maiores correntes intelectuais do século XX, a filosofia analítica, a fenomenologia e o estruturalismo, as três começaram com a ilusão da imediatez, de um acesso não discursivamente mediado às coisas em si mesmas. Nas três, no entanto, essa ilusão da imediatez se dissolveu e teve de ser substituída por uma forma ou outra de mediação discursiva. Isto foi o que aconteceu na filosofia analítica com o trabalho de Wittgenstein, na fenomenologia com a analítica existencial de Heidegger e no estruturalismo com a crítica pós-estruturalista do Signo. É também, na nossa opinião, o que aconteceu na epistemologia com o verificacionismo transicional, Popper, Kuhn e Feyerabend, e no marxismo com o trabalho de Gramsci. Mas o pós-estruturalismo é o terreno no qual encontramos a fonte principal da nossa reflexão teorética. Dentro do pós-estruturalismo, especialmente o desconstrucionismo e a teoria lacaniana. Para o desconstrucionismo, a noção da indecidibilidade foi crucial, reencontrando um ato de instituição política que encontra a sua fonte e motivação em nenhuma outra parte exceto nela mesma. A categoria do significante mestre, a categoria do Lacan, envolve a noção
de que um elemento particular assume uma função estruturante universal dentro de um certo campo discursivo, sem que a particularidade daquele elemento per se predetermine tal função. Isso permite pensar transições hegemônicas que são inteiramente dependentes das articulações políticas e não de entidades constituídas fora do campo político, como o interesse de classe. De fato, as articulações político-hegemônicas criam retroativamente os interesses que elas afirmam representar. A condição da indecidibilidade estrutural é a condição mesma da hegemonia. Se a objetividade social, através de suas leis internas, determinasse qualquer arranjo estrutural, não haveria espaço para a rearticulação hegemônica contingente, e nem, de fato, para a política como atividade autônoma. Muito bem. Então, a linguagem desse negócio é evidente, é uma linguagem que a gente tem uma presunção abstrativa formidável, a gente fala um alto nível de abstração. Alto nível de abstração que não é necessário para o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é perfeitamente traduzível em linguagem de coisas concretas, reconhecíveis à primeira vista por qualquer pessoa que jamais tenha estudado esses assuntos e que não tenha a menor ideia desse vocabulário. Porém, se em vez de usar esta linguagem, o sujeito usasse a linguagem comum e corrente, ele teria de confessar que o que ele está propondo é uma empulhação monstruosa. Tá certo? Mas, para dar a ideia de que essa empulhação monstruosa é, na verdade, uma coisa muito elevada e digna, ele tem que usar esta linguagem, não só para enganar os outros, evidentemente, mas para se enganar a si mesmo. Vamos ver agora o que ele está dizendo realmente. Vamos traduzir isto aqui para o português claro. Ele começa, em primeiro lugar, por dizer que a hegemonia é o controle mental que uma facção exerce sobre o conjunto da sociedade. Né? Mas uma facção hegemônica é aquela que não precisa necessariamente ter o poder político, mas ela que determina a maneira como todo mundo pensa, inclusive os seus adversários. Quer dizer, ela premolda todas as reações, os debates, etc., e encaminha o conjunto na direção que ela entende. Mas ele confessa o seguinte, que a condição que, para existir uma hegemonia, tem que haver uma condição tal que uma força política particular se assuma como representante de uma totalidade que é absolutamente incomensurável com ela. Ou seja, você tem um grupo, digamos, de 2.000 pessoas, e essas 2.000 pessoas representam uma determinada totalidade, digamos o Brasil, a nação brasileira. Evidentemente, uma coisa totalmente incomensurável com outra. E existem milhões de habitantes, existem milhões de correntes políticas, etc. Mas uma delas, ela fala como se ela já representasse essa totalidade, com a qual ela não tem medida comum. Então, aí você já vê de cara um elemento teatral. Quer dizer que se um determinado grupo fala como se ele fosse a totalidade, embora sabendo que não é, embora sabendo que não há medida comum entre uma coisa e outra, então é evidente que você precisa de um certo treino teatral para você fazer isso. Você precisa fingir. Quer dizer, você finge que você representa a totalidade, a vontade da totalidade, ou os interesses da totalidade. E ele diz em seguida que para que isto fosse possível, foi necessário poder conceber o espaço social todo como um espaço discursivo, um espaço de linguagem. Ou seja, não como um espaço concebido, como dizia Marx, como, vamos dizer, um conjunto de esforços físicos feitos para a apropriação da natureza, como, vamos dizer, um conjunto de bens que está sendo conquistado e distribuído, tá certo? Como, vamos dizer, um conjunto de esforços humanos reais. Apaga tudo isto. A sociedade passa a ser um espaço discursivo. Não interessa o que as pessoas estão fazendo, tá certo? Não interessa a relação física entre o homem e a natureza, não interessa o processo de produção, não interessa nada. O que interessa é o espaço discursivo. Estão acompanhando? Então, como é que se chegou a isso? Se chegou a isso porque ele diz que as 3 principais correntes de ideias do século XX, a filosofia, a fenomenologia e o estruturalismo, depois ele vai citar também
o marxismo e a epistemologia, começaram, no início do século XX, a buscar uma via de acesso, vamos dizer, a um conhecimento original, não mediado pelo discurso. Ou, como dizia Husserl, é a regra do Husserl, zu den Sachen selbst, as coisas mesmas. Nós não temos que prestar atenção nas ideias, nas palavras, no blá blá blá, blá, nós temos que prestar atenção nas coisas mesmas, tá certo? Na realidade tal e como ela se apresenta. Ele diz que essas três correntes, a filosofia analítica, a fenomenologia e o estruturalismo, tinham o mesmo objetivo no começo: buscar uma via de acesso às coisas mesmas, à experiência originária, por baixo de toda a elaboração discursiva que se fez em cima dela. Mas que elas fracassaram neste sentido e acabaram descobrindo que não existe acesso direto às coisas mesmas, que só existe o discurso, que tudo que nós pensamos, nós podemos conhecer, está dentro de um campo linguístico pré-determinado. Eu digo, isso é impossível. Não é que está errado, isso é impossível. Impossível. Porque sem o acesso às coisas mesmas, você não teria acesso ao discurso. O discurso chega a você não como um discurso, mas chega como uma coisa, um som. E não só chega como som, isso é importantíssimo. Ele chega com uma distinção entre som e coisa. A própria distinção entre o signo e um referente, um objeto, tem um signo, significado e referente. Essa distinção seria impossível se nós não tivéssemos acesso às coisas, né? Porque signo, significado e referente, vamos dizer, eles em si mesmos não são elementos do discurso, eles são elementos pré-discursivos, sem os quais não há discurso. Ou seja, se a minha mãe diz o nome do cachorro, eu ouço o som, o nome do cachorro, eu sei que ela está chamando o cachorro e eu sei que o cachorro não está ali, ou está ali, porque eu vejo. Eu saber essas três coisas não é uma operação discursiva, é pré-discursiva. Se eu não consigo fazer essa distinção, não tem linguagem, meu filho. E esta distinção a própria linguagem não pode fazer. Eu tenho que ser capaz de distinguir entre um som, uma intenção humana e o objeto ao qual ela se refere. No mínimo, eu tenho que apreender o som e distinguir entre o som e a intenção. Muitas aulas atrás, eu contei para vocês uma coisa que eu li no livro do André Mark, A Psicologia Reflexiva, em que havia uma senhora, que não era Helen Keller, mas sofreu do mesmo problema da Helen Keller, era cega, surda e muda. Então, até os 18 anos, mais ou menos, ela vivia como um bichinho, não conseguia se comunicar nem nada. Então tinha que ser alimentada, tinha que dar banho nela, vivia com uma coisa. Tinha uma freira que tomava conta dela e um dia a freira, por distração, deixou uma faca em cima da mesa e a menina agarrou a faca. Ela não sabia o que era aquilo, mas pegou e começou a fazer gestos anárquicos com a faca. A freira então tomou a faca dela e ela ficou muito braba, muito... Daí a freira pegou, fez um gesto assim em cima da mão da menina e a menina fez o mesmo gesto na mão da freira. E daí a freira deu a faca de novo. Daí tomou a faca de novo, fez o mesmo gesto. Fez isso 2 vezes, a menina... aquilo virou signo da faca. A partir desse primeiro signo, faca, desenvolveram-se outros signos possíveis. Mas digo você, se este gesto, ao aprender este gesto, a menina não tivesse acesso ao gesto propriamente dito, fora de toda a referência linguística, como seria possível aprender o primeiro signo, o segundo, o terceiro e o quarto? Então, toda esta coisa de que todo conhecimento só tem mediação discursiva e que não existe o referente em última análise, não existe o objeto que você fala, isso é uma besteirada sem fim, tá certo? E eu considero tudo isso que os camaradas fizeram foi, se tem alguma utilidade para você descobrir certos mecanismos do pensamento humano, na prática não serve para coisa nenhuma. Então, diz ele, a ilusão da imediatez, lembra-se, é ir às coisas mesmas, pegar algum conhecimento das coisas, por baixo e fora da mediação discursiva, teve de ser substituída por uma forma ou outra de mediação discursiva. Isso foi o que aconteceu na filosofia analítica com o trabalho de Wittgenstein. Na fenomenologia com a analítica existencial de Heidegger e no estruturalismo com a crítica pós-estruturalista do signo. Ou seja, depois de passar por Wittgenstein, Heidegger e Derrida, a chamada ilusão da imediatez se desfez e todo mundo agora só acredita em mediação discursiva. Ora, isto se aplica perfeitamente ao conhecimento da sociedade humana.
Isso significa que a sociedade humana já não pode ser vista como havia Karl Marx, como um processo material de apropriação da natureza e da sua transformação em bens para a utilidade humana e para a distribuição dos bens. Quer dizer, Marx via esse processo material. Né? E cá entre nós, eu acho que Marx tinha razão, porque para ter mediação discursiva você precisa ter comido alguma coisa. Né? Você não pode viver de mediação discursiva. Né? Ou seja, a sociedade já não pode ser mais vista como um processo material em cima do qual se criam estruturas linguísticas, culturais, etc, etc, etc. Esta base material, ela de certo modo já não existe mais, só existe a mediação discursiva. Então o próprio processo de produção passa a ser visto como uma mediação discursiva e assim por diante. Então ele diz que isso aconteceu nessas três correntes, também aconteceu no domínio dos estudos epistemológicos graças a Popper, Kuhn e Paul Feyerabend, e no marxismo com Gramsci. Gramsci também vai ver a sociedade primordialmente como uma rede de discursos. E o negócio da estrutura de classes, da modalidade de modos de produção, etc., recua para uma distância enorme. Quer dizer, eu nem sei por que esses caras continuam se chamando marxistas, eles continuam chamando marxistas por... Bom, já vamos ver. Se você perguntar qual é a unidade, qual é o traço de unidade entre uma coisa e outra, se um camarada afirma A e o outro afirma não A, como é que eles podem então estar fazendo ainda a mesma coisa? Tá bom explicar como é que se processa esta mágica?